Vai antes que chove. Aleluia. Sobrou o último dos derradeiros aqui. Mas vamos lá, vamos pregar o evangelho. Começou a chover. Queridos, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 31, versículo 6. Esforçai-vos e não animai-vos. Não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e não te espante. Agora aqui no livro de Atos dos Apóstolos vai dizer: porque eu sou com... E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. E ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois eu tenho um povo nesta cidade. Querido, diante dessas passagens, Jesus ele nos pede para que a gente venha ser ousado. Ele garante a nossa proteção. A palavra de Deus vai nos dizer que ele não bosqueneja. Ele está sempre atento. E os olhos de Deus estão por toda a face dessa terra. Deus contempla do justo e do injusto. Ele contempla o homem bom e o homem mau. Então nessa tarde aqui, Deus está falando em vossos corações. Apocalipse 3, capítulo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. As igrejas não é material de construção, não é areia, cimento, pedra, cal e outros artigos. A igreja de Cristo é o corpo, são pessoas. Hoje, se você recebe Jesus, você é a igreja de Cristo. Quando nós se direcionamos a um lugar, aquele lugar automaticamente vai ser dominado como uma igreja, pelo fato de você estar ali dentro. Mas a verdadeira igreja de Cristo somos cada um de nós que recebemos Ele em nossos corações. Mas enfim, quero tratar de um assunto sobre o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. Vai estar lá no Evangelho de Jesus, Deus, capítulo de número 20. Nós vamos esmiuçar essa palavra e vamos ver que o Espírito Santo de Deus tem para cada um de nós nesta tarde. É uma tarde que está sendo abençoada. Tivemos vários pregadores ministrando a palavra de Deus. Agora, por derradeiro, estou eu aqui, para a honra e para a glória de Cristo. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. A palavra de Deus vai nos dizer em João 7,18: quem a glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro e nele não há injustiça. E Deus não prova quem a si mesmo se louva, mas aquele a qual o Senhor o louva. Então tudo é para a honra e a glória de Cristo. Versículo de número 31, eu começo lendo e depois nós vamos voltar novamente o texto e vamos arrancar as pérolas deste texto. Diz assim: e quando o Filho, quando se trata o Filho, está se referindo à pessoa maravilhosa de Cristo. O letra maiúscula, Filho do homem, vier em sua glória. Então quer dizer, a Bíblia aponta para a sua vinda. A palavra de Deus diz que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E a palavra de Deus é digna de toda aceitação. Tudo que está registrado nesse livro não falha, querido. Se nós colocar em prática
em nossa vida e crer, se nós crer, nós veremos a glória de Deus acontecer sobre as nossas vidas. Então está falando de uma suposta vinda que está registrado na Bíblia Sagrada. O Filho do Homem, glória, ele vai vir com poder e grande glória, a Bíblia diz. E todos os santos anjos, então ele vai vir na companhia, ele vai estar acompanhado com seus santos anjos. Sua glória. Então está reservado para o Filho do Homem um trono de glória, onde ele vai se assentar. E qual é a intenção de ele se assentar neste trono de glória? A Bíblia vai dizer no versículo 32: e todas as nações serão reunidas. Então todas as nações que englobam o sistema global da Terra vai estar reunidas. Todas as línguas, dialetos, pessoas, nacionalidade vai estar reunidas diante do trono desta glória que a Bíblia está registrando, está falando. Reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, quer dizer, ver uma separação. Então nós começamos a observar que existe um trono de glória. Começamos a observar que o Filho do Homem vai se assentar nesse trono. Ele vai reunir todas as nações diante dele. E agora vai ter uma divisão, vai ter um separamento, vai se separar uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes a ovelha. Querido, quando se trata dos bodes e ovelha, bode significa toda espécie de maldade, de crueldade e violência. O bode significa pecado, iniquidade. Você pode ver que no tempo da lei fazia expiação do pecado, e diz que um bode, eles lançavam esse bode emissário no deserto, para que ele fosse e levasse o povo de Israel. Então quando se trata de bode, a Bíblia aponta para o homem que peca, o pecador que não se arrepende. Querido, a Bíblia vai dizer que não há homem nessa terra que peque. Só que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia, através de Cristo, ele nos dá a garantia do perdão dos nossos pecados. A Bíblia vai dizer que o homem que vive no pecado é filho do diabo. Porque vive no pecado, ela aponta essa palavra, vive no pecado. Quer dizer, aquilo ali já tornou incomum a vida dele naquele pecado, viver no pecado. Ele não expôs o arrependimento das suas obras. Se o homem não expôs esse arrependimento, ele é filho do diabo, a Bíblia diz. Está registrado em 1 João. Que ele é filho do diabo. A Bíblia diz que ele é filho do diabo. O homem que vive na prática do pecado e não se arrepende. Existem pessoas que lutam contra o pecado como eu e você lutamos. E não são todas as vezes que nós vamos vencer. Eu não vou ser. Porque eu sei que Deus sonda a mente e o coração do homem. Deus conhece o meu sentar e o meu levantar. Deus sabe muito bem, querido, o que se passa na minha cabeça, o que passa na cabeça de cada um de nós. Então eu não vou ser hipócrita. Eu quero aqui ser coerente. Eu quero poder transmitir a verdade, ser transparente. Não tem por que eu usar desta maneira. Não tem por que eu usar desta forma para deslumbrar a mente de muitas pessoas. Não. Então a gente tem que pregar aquilo que nós somos. E eu vou pregar isso. Nós somos pendentes ao erro. E nós lutamos contra o pecado que tão de perto nos persegue. Querido, então quando nós não se arrependemos dos nossos pecados, e nós se conforta com essa situação, nós já deixou de ser filho de Deus. Saul acreditou que o Espírito de Deus estava nele, mas não estava nele. Sabe por que não estava? Porque ele era desobediente.
Porque Samuel, ele tratou com Samuel, que era o profeta na época, de oferecer holocausto a Deus. Só que surgiu um determinado tempo que a Bíblia não traz, não transparece, que houve a demora para o profeta chegar no lugar de encontro onde estava Saul. Saul foi um rei a qual Deus ele não quis, mas o povo viu as nações tendo um rei. O povo queria ser dominado pelo homem, e aonde pediu um rei, e Samuel se entristece o seu coração. Mas Deus fala para Samuel: olha Samuel, eu não tenho rejeitado a voz, eles têm me rejeitado. Porque lá no Monte Sinai, eles fizeram um voto de juramento diante de Deus, apontando e dizendo que o único rei era Deus. Agora essa aliança se quebra pelo fato de olhar e observar outras nações. Muitas das vezes as pessoas se corrompem por observar a atitude de outras pessoas. Porque pessoas eu também vou fazer que não dá nada para ela. Eu vou tomar esse tipo de atitude porque para ela não tem qualquer tipo de sanção, ou não tem qualquer tipo de repreensão, então eu vou fazer desta maneira. Errado. A Bíblia diz que nós não podemos se corromper, querido. Em santidade com Deus. A santidade não é você ser um santarrão, não é você pagar de crentão com uma Bíblia debaixo da mão e falar que você é o cara, você é o top. Não, você não é estrela de Belém, você não é o astro dessa terra. O astro aqui é Jesus Cristo. E eu tenho uma raiva, querido, olha, sobe meu sangue de ver pessoas dessa maneira. Pessoas com traje da religiosidade, mas por dentro são sepulcros caiados. São matadores de homem de Deus. São coveiros que abrem cova para enterrar pessoas. Querido, Jesus não suportava os religiosos. De Anás e Caifás e de Herodes. Herodes, quando foi indagar Jesus, ele se silenciou. E para Herodes, Jesus foi como um palhaço. Riu, zombou, escarneceu da cara do meu Cristo. Então nós não podemos agir desta forma. Não podemos ser religiosos. Você pode ver a parábola do bom samaritano. Diz que passou o levita, passou o ancião, agora passa o samaritano. O samaritano era desprezado pelos judeus. Era um povo que para os judeus era incircunciso, não tinha aliança. Mas era um povo que fez a diferença na parábola que saiu da boca do meu Cristo. O que faz a diferença no nosso mundo hoje não é você ser religioso, é você temer o nome do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria, que nele estão escondidos todo o tesouro da ciência e da sabedoria. E ele revela aos seus pequeninos. Jesus ele não nasce numa elite religiosa. Ele poderia ter nascido na elite mais religiosa da época, que eram os fariseus e saduceus, os anciões, os escribas, os doutores da lei, inchado na sua carnal compreensão, mas rejeitava a revelação da palavra. Eles tinham a palavra, conheciam a palavra, mas não conseguiam interpretar a revelação da palavra. Você pode ver que quando os magos veio do Oriente, após aquela estrela do céu iluminar, e diz que os magos ali fazem a sua viagem missionária, e diz que ele chega diante de Herodes, que era o rei da Judéia, e diz: aonde é nascido o rei do judeu aqui? Nós vimos sua estrela no Oriente, nos acompanhou e nós paramos aqui. Herodes falou: rei? O único rei aqui sou eu. Quem é esse fulano? Mandou chamar os sábios, doutores da lei, e eles a compreenderam que em Belém nasceria o rei dos judeus. Passou-se um tempo de 2 anos, se cumpriu a profecia de Jeremias, que em Ramá ouviu um choro, grito, pânico, tensão. Era Raquel chorando para os seus filhos que já não existiam e não querendo ser consolados. Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Era o tempo que os magos passou ali.
Agora, muitas pessoas, ela conhece a palavra, não conhece a essência dela. Por no fato de não conhecer a essência da palavra, a palavra não tem poder na vida dela. A palavra não consegue entrar no coração da pessoa. O diabo teve a letra lá no deserto. Ele citou um 91. Ele diz que aos anjos darão ordem ao seu respeito para que te sustente, para que você não tropece em pedra alguma. Só que Jesus rebate ele com a palavra. Então tem muitas pessoas que conhecem a palavra, mas não conhecem a essência dela. E hoje nós vamos entrar nessa essência. Então nós compreendemos que esta palavra, o Filho do Homem, é Cristo. A Bíblia diz, o Filho do Homem é Cristo. Se falasse Filho com letra minúscula, se referia a nós que o aceitamos. Porque vai estar escrito em João 1,12: todos quantos o receberam, deles o poderem de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E recebemos o Espírito que clama, Abba, Pai. E nós entendemos que Ele vai vir com poder e grande glória. Só que este mundo não vai perceber. As pessoas, querido, as pessoas estão cada vez mais incrédulas. Jesus diz que na sua vida Ele encontrará fé na terra? É uma pergunta. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Multiplicar vai ter o desenvolvimento, o crescimento, o aumento em grande proporção e massa da iniquidade. Então as pessoas vão aderir a uma outra personalidade, uma outra identidade que não é de Deus. E hoje nós estamos vendo isso. Você pode ver essa guerra no Oriente Médio, por causa da ambição do coração do homem. Você sabe que o Irã é o quarto país mais desenvolvido no petróleo. Ele fica em quarto lugar, segundo as pesquisas. E Israel descobriu uma fonte de petróleo e descobriu gás, passando alguns, mais ou menos uns 100 e poucos quilômetros de Jerusalém. E você pode ver que a Rússia é que ela faz essa negociata de gás, porque a Rússia é um país que não tem agricultura pelo frio. Então o povo precisa comer e o que eles mais têm de riqueza é o gás. Agora Israel descobriu o gás. Agora ele fez aliança, fez acordo com a Europa para estar negociando este gás, quebrando Rússia. E o que vai acontecer? Os russos já se manifestaram, que é a favor do Irã. Eles não querem destruir Israel, mas querem arrancar de Israel. Se você não sabe, vamos lá. Após o Holocausto, que matou mais de 3 milhões de judeus, a mando de Adolf Hitler para a maior potência da época, que era a Alemanha, homem sanguinário, satânico, e diz que os judeus sobreviveram, alguns 650 judeus chegaram à sua terra, viram a assolação em pleno deserto. Isso o próprio presidente de Jerusalém, ele começa a contar essa história e seus olhos enchem de água. E diz que no momento que eles se reuniram, poucas famílias que sobreviveram ao Holocausto, ali ele aponta o seguinte, que eles decidiram fundar novamente Jerusalém. Após a repercussão, todos os países do Oriente Médio se reuniram força e queriam exterminar a raiz de Davi. E diz que eles se levantaram unanimemente como um só homem, e dizendo, vamos destruir essa metade que sobrou, 650 judeus. De uma forma milagrosa, não tinham armas, não tinha armas potentes de guerra. Todos esses países foram destruídos em 6 dias. Hoje Jerusalém é um estado, um país, tem a tecnologia, a Intel, a Microsoft, a Dell, tudo trabalhando dentro de Israel. Tem 3 satélites fora da terra. Os judeus cresceram muito.
E hoje ele tem as armas nucleares mais poderosas da Terra, igualando a América, os Estados Unidos da América. E o presidente disse que Israel não vai correr. Ele disse que todos aqueles que se opor a Israel vai ser destruído. Ninguém pode contra Israel, querido. Viva o Deus de Israel. E agora você vê tudo isso acontecendo diante dos nossos olhos. A palavra de Deus vai nos mostrar em Mateus 24 que haveria guerras e rumores de guerra, mas isso é o princípio da ponta do iceberg. É o princípio da polpa do navio, o pontapé, o estopim inicial. E nós estamos presenciando a palavra de Deus se tornando autêntica, realizada com os eventos que está acontecendo nessa terra. Deus abençoe meu filho. Muito obrigado. Agora você vê a palavra de Deus, ela em cima, batendo na tecla, e os nossos olhos fechados. E a gente perdendo tempo aqui, com os afazeres, falaram sobre a solicitude da vida. Eu vou ler para você, vamos lá. Depois nós entramos aqui neste assunto. Vamos lá. Mateus, lá no comecinho. Aleluias. Glórias a Deus. Eu gosto de fazer uso da palavra de Deus e expor aqui. Vamos lá. Aqui, Mateus 6, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos. De olhos forem bom, quer dizer, você olhar as coisas de algo bom, não olhar as coisas ruins. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os meus olhos forem bons para fazer coisa boa, eu vou ter a luz de Cristo na minha vida. A luz que a Bíblia diz é Cristo. Essa luz que ele se refere aqui está falando de Cristo. Cristo vai estar no seu interior. Se os seus olhos forem bons, essa luz vai estar dentro do seu interior. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Testificando essa palavra, que essa luz. 23. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grande será tais trevas? Quer dizer, se os meus olhos forem maus, eu não vou ter luz dentro do meu coração. Eu vou ter a presença do diabo dentro do meu coração. Ele vai agir por mim, ele vai me controlar. Muitas pessoas passam com um tom de ironia e deboche, exposto a algum sentido, alguma reação meio desconfortada, e eles não acreditam na existência do diabo. A Bíblia diz que ele existe. A Bíblia diz que ele está nas potestades do ar. A Bíblia vai dizer que a nossa sangue, quando se refere carne e sangue, não diz pessoas, mas sim contra os principados. Quem é a nossa luta de fato? Principado, potestades, hostes da maldade, no lugar celestial. Então ele está na superfície da nossa terra aqui, agindo e trabalhando no coração das pessoas que rejeitam o conhecimento de Deus. Quando você rejeita o conhecimento de Deus, ele também te rejeita. Ele não é obrigado a te aceitar. Está achando que Jesus é uma fruta que está numa quitanda, que quando quer você vai lá e escolhe ele. Eu quero hoje. Não quero. Vou entrar no céu. Porque você não confessou, não desceu as águas, não se arrependeu dos seus pecados. Quer dizer, aquilo ali não vai valer nada. Então, se você quer dar, dá o que você tem, dá a palavra de Deus, dá Cristo. Não foi o que Pedro e João na Porta Formosa? Estava o coxo lá, foi de um homem aleijado. Porque é um incômodo para muitos a pessoa ter essa deficiência. Não é dar muita atenção. São pessoas desprezadas. Sente falta de um afeto.
São pessoas que não querem ver você olhar com diferença. Até porque não existe diferença. Mas neste mundo existe a indiferença. Mas para o cristão não pode ter isso. Agora você vê este homem, foi depositado, fica aí. E não sei se falou Deus abençoe, fica aí. Pega ali seu potinho, coloca ali suas moedinhas. Fica o Henrique para Coríntios 11. Mas daí é uso de costume, e religiosos gostam de atentar a gente. Eles atentaram Jesus, eles chegaram de Jesus e ele falou: bom mestre, eu sei que tu ensina o caminho da verdade, sei que tu fala a verdade. Eles são cheios de lisonja, de bajulação. É o tal do religioso, te abraça, te beija, e deita aqui no meu peito, eu só fico olhando assim. Ah é? Daí eles fizeram isso com Jesus. Mestre, nos disse, essa efígie, de quem pertence? E Jesus chama eles de fora, assim, dá a César o que pertence a ele, e dá a Deus o que é de Deus. E tem muitos que distorcem esse texto sagrado, se fazendo menor entre os homens, porque ensina o mandamento errado. É lícito pagar o tributo? Então Deus, Ele não está interessado no teu dinheiro. Não é verdade? A Bíblia diz que nós não podemos cobiçar prata e ouro de ninguém. De graça receber e de graça dar. Esse evangelho não pode ser comercializado, não pode ser atribuído dinheiro em cima disso daqui. O dom de Deus é sem arrependimento. Os dons de Deus são para a nossa multiplicação, para multiplicar os dons de nossa vida, não é para ser vendido. Eu não posso cobrar se Jesus usar minha vida para te curar. Eu não posso cobrar se Jesus vai te salvar. Eu estou roubando aquilo que pertence a Ele. Eu estou fazendo igual o Finim e Finéias. Sabe o que o Finim e Finéias fazia? O povo trazia as ofertas, trazia o boi, eles picavam o boi, pegava as partes do boi e dava aquilo que não prestava para Deus e oferecia o holocausto. Aquilo acendeu a ira de Deus. Deus levantou o povo filisteu e através da espada do filisteu matou Finim e Finéias. E o pai Eli, vendo tudo aquilo, sabe o que eles faziam? Tinha relação sexual com as mulheres dentro do templo de Deus. A Bíblia diz que eles eram filhos de Belial. A palavra Belial é aquele que não tem aliança com Deus. São pessoas que não conhecem a Deus. São pessoas que não têm temor de Deus. São filhos de Belial, filho de Satanás. E eram os dois. E estava como sacerdote. Hoje existe um monte de filho de Belial dentro dessas igrejas dizendo que é filho de Deus. E são filho de Belial, filho de Satanás. Que estão extorquindo as pessoas. Estão brincando com a fé das pessoas. Esses daí são os cães gulosos. O Evangelho de Cristo é para alcançar vidas. Não é religião. Não adianta querer confundir. São duas coisas distintas uma das outras. Isso daqui que eu estou pregando não é religião. Eu não vim apresentar uma religião que eu não pertenço a uma instituição, denominação religiosa. Meu comprometimento, o temor que eu tenho é com o Evangelho. Não fiz aliança com homens, fiz aliança com o Todo-Poderoso. E eu sei que se fosse por muitos homens eu não estaria aqui. Eu estaria pregado dentro do banco de uma igreja e talvez não teria oportunidade. Por falar a verdade, porque muitos não querem ouvir os ouvidos. E amontoarão para si doutores, levados na sua própria compreensão carnal. Tendo a mente cauterizada, tendo a mente suja, imoral, reprovada diante do Todo-Poderoso. Nós estamos falando sobre a solicitude da vida. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro. Quando se trata desses dois senhores, a Bíblia vai apresentar Deus com letra maiúscula e Mamon. Mamon é o dinheiro. Quando nós tratamos de dinheiro, são as coisas materiais terrenas da nossa terra. Então eu não posso servir a Deus e servir as coisas dessa vida. Porque se eu servir as coisas dessa vida, eu vou ficar apegado com as coisas dessa vida. E a Bíblia diz que nós não podemos embaraçar com coisa alguma destinada a essa vida. E isso é um embaraço, isso é um laço de Satanás. Por buscar riquezas, muitos foram transpassados com a espada e muitos se desviaram da fé.
Você pode ver Demas, a Bíblia aponta Demas, que abandonou Paulo para amar o presente século. E que muitos têm feito, abandonando Cristo, seu ministério, para dedicar às coisas terrenas. Eu conheço missionários que viajaram por todo esse mundo, por todos os países aqui afora, e largou tudo para se dedicar à sua carreira, à sua profissão. Glória a Deus. Procurar um curso para profissionalizar. Errado é você deixar de fazer aquilo que você fazia para É verdade. Mas o pregador, mas eu parei, é muita pressão, né? É muita coisa que eu suportei. O que Jesus, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ninguém pode servir a esses dois senhores, porque ou há de odiar um, quer dizer, se eu servir as coisas terrenas, aquele Deus a qual eu servi, eu vou acabar menosprezando, deixando para lá. Olha, você já não faz parte da minha vida, você não cabe aqui onde eu estou. Mostrando essas formas, você está odiando ele. Sabe por que Israel perdeu muitas batalhas, meus amados? Porque Israel abandonou Deus. A Bíblia diz: aquele que põe a mão na arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. E aquele que retrocede, a minha alma não tem prazer nele. Então, se você está nesta situação, se arrependa-te. Volte para o Senhor teu Deus. Você sabe que em Cristo você não passa pelas coisas que você está passando. Você pode passar, mas Ele, conforme foi dito no começo, Ele diz que não desampara. Ele nunca vai nos desamparar. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer. O que eu vou comer agora? O que haveis de beber? O que eu vou beber? Olha aqui. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? Quer dizer, a vida do homem não se resume só nisso. Mais do que não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que as vestimentas. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Se Deus alimenta um pássaro, não vai te alimentar, meu querido? Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós pode, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquieto, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, estão habitolados nas coisas dessa terra, só procuram essas coisas, querem essas coisas, mas não querem o reino de Deus. E a Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros, aqui não é o lugar do nosso descanso. Nós estamos de passagem. Tiago diz que a vida do homem é um vapor que logo desvanece. No livro de Salmo diz que o homem chega até os 80 anos, que de passar disso é ruspidez, mas uma coisa assim, é enfado, conforme eles dizem. Então a vida do homem, os dias deles estão abreviados, tão curto, e muitas pessoas não têm olhado para a sua salvação. A salvação é algo importante na nossa vida, nós temos uma oportunidade. E me faz lembrar a história de um homem chamado Noé. A Bíblia diz que era um homem justo. A Bíblia diz que era um homem que andava na justiça de Deus. E a Bíblia diz também que ele vivia diante da corrupção dos homens. Até que uma certa vez Deus chama Noé
e dá uma obra para ele fazer. Deus revela a Noé o que ele vai fazer. E Noé começa a construção de uma arca em pleno deserto, perto de Noé. E a Bíblia diz que Noé era um pregador e pregou por 100 anos a palavra de Deus. Falou das maravilhas de Deus. Naquela época não existia os pergaminhos sagrados. Era se passado em reuniões. Vamos supor, eu passei pelo Egito naquela comissão dos hebreus. Nós ia se assentar aqui, ó. Nós ia se assentar aqui e ia comentar: olha, rapaz, de uma forma milagrosa Deus abriu o mar, nós passamos ali. Eu me lembro que o faraó estava vindo atrás e Deus enviou seus anjos, destruiu as rodas dos carros de faraó. Eles não pôde nos perseguir, muito menos correr atrás de nós. Quando nós passamos lá, Miriam catou o pandeiro, começou a tocar e dizendo: só o Senhor é Deus. Depois daquilo ali, nós estávamos diante do Monte Sinai. Então era dessa maneira. Era assim, era história passada para os seus antepassados, para as pessoas que estavam vindo. E assim Noé estava falando das maravilhas que Deus fez. Só que aquele povo não estava interessado como é nos dias de hoje. E isso é algo semelhante do que acontece hoje. Nós estamos falando de coisas que aconteceu, que foram registradas aqui. A Bíblia foi escrita por 40 homens e inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E o próprio Deus escreveu os mandamentos lá no Monte Sinai, com o seu próprio dedo, seu próprio punho, com a mesma mão misteriosa que pareceu a Beltesazar, que escreveu Mene, Mene, Tekel, Persi. Quer dizer, seu reino foi dividido e dado aos persas. Agora nós temos essa palavra, nós estamos falando dela, nós estamos construindo a nossa arca. A arca simboliza que nós vamos embora, vamos deixar essa terra. Eu estou construindo a minha arca. A minha arca tem que entrar minha família. A sua arca tem que entrar a sua família. Você tem que colocar eles dentro da arca. A arca simboliza a presença de Cristo. Tem muitas pessoas perdendo seus familiares para o mundo e simplesmente não tem feito nada. O filho está perdido no crack, na maconha, na prostituição, no homossexualismo. Ah, mas pregador, você tocou num assunto. Ah, você é homofóbico. Não. Não sou. E não apontei ninguém aqui, não conheço a vida de ninguém aqui. Não citei nomes aqui. Falei de um comportamento pecaminoso, porque é pecado, está na palavra de Deus, que os afeminados não herdarão o reino de Deus. Está escrito lá. E outra coisa, não desmoralizei, não ofendi, não tratei aqui com difamação. Simplesmente falei do comportamento pecaminoso. E diante de Deus, essas pessoas não sobem não se arrepender. Nem eles, nem feiticeiros. Vamos tratar. Feiticeiro, o que é feiticeiro? Feiticeiro é aquela pessoa com uma certa autoridade e autonomia. Ela consegue deslumbrar, consegue atrair, seduzir, envolver, arrastar, hipnotizar a pessoa. O feiticeiro está cheio de magias, cheio de encantamentos. O diabo ele é um feiticeiro. E você pode ver que muitos seguem a este Deus dessa era, o príncipe dessa era. As pessoas acham a palavra de Deus, falam assim que isso daqui é só um livro, isso daqui não tem poder algum. Alguns comem a palavra de Deus, amassa e joga. Eu vejo as pessoas fazer minissérie e tratar a respeito de Jesus e falar que ele era um gay e seus discípulos beberrões. Engraçado, não existe crime para isso. Existe crime para a mulher Maria da Penha, sobre a defesa dos animais. Existe crime para a homofobia, mas os cristãos que são perseguidos não tem crime. Não existe algo que venha nos defender a não ser o nosso Deus.
E você pode ver, os cristãos são perseguidos, são ofendidos, brincam com as coisas que nós temos como sagrada a nós, e fica por isso mesmo. Ninguém abre a boca para dizer nada. Eu não sou obrigado a viver nessa porquice dessa sociedade. Aí daí os outros vão falar, então sai daqui. Eu não vim para perturbar vocês mesmo. Eu sou o perturbador de Israel, a Bíblia diz. Tocai a trombeta em Sião, falar as maldades do povo. E se nós todos não se arrepender, nós não vamos ver o reino de Deus. Não foi falado sobre isso aqui hoje? Aquele jovem com a perna aqui, ó, mecanizada, ele andando assim, ó. E você viu que levou ele aquilo? Uso de entorpecentes químicos. E hoje está uma onda essa tal de narguilés. Eu acho que é assim que fala. Eu estava vendo um médico falando, diz que aquilo acumula água no pulmão da pessoa. Que aquilo ali, se não for tratado depois dessa inflamação. Então eu vejo muitas pessoas homicidas. E a Bíblia diz que os homicidas não herdarão. Homicida não é apenas aquele que mata, mas aquele que tira a sua própria vida. E sabe por que muitos pastores tiram a sua própria vida? Você sabe por que eles tiram a sua própria vida? Uma das coisas é a ausência de Deus. E outras coisas estão tocando naquilo que é a herança de Deus.